Olá, muito boa noite para você. O assunto é polêmico, divide opiniões. A chamada pílula do câncer é considerada por alguns como a cura para a doença. Já outros defendem um estudo maior antes do uso. Depois de vários debates e aprovação no Congresso Nacional, a presidente Dilma autorizou a distribuição e o uso da pílula para pacientes diagnosticados com tumor maligno. Só que não existe comprovação científica da eficácia do produto. A substância não passou por testes em humanos, não tem registro na Anvisa e ainda não se sabe os efeitos no organismo do paciente. Por esse motivo, a Anvisa chegou a recomendar que o governo não liberasse até a conclusão do estudo. A pílula foi desenvolvida pela USP de São Carlos há 20 anos e distribuída gratuitamente para os pacientes. Em 2014, parou de ser doada e, desde então, para ter acesso, a pessoa precisa acionar a justiça. Alguns pacientes que fizeram uso alegam que melhoraram, outros que foram curados. Mas será que a pílula realmente tem efeitos positivos no organismo? Como a comunidade médica avalia a liberação da substância? Os médicos estão prescrevendo a pílula? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, o doutor Márcio Almeida. Doutor, boa noite, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente está muito satisfeito de estar podendo dar essa informação sobre essa substância tão polêmica que está tão em voga ultimamente. É verdade. Queria que o senhor explicasse um pouco para as pessoas, muita gente já ouviu falar, pílula do câncer, o que é essa substância? Bom, essa substância é uma substância desenvolvida, como você mesmo colocou, pelo Laboratório de Química da USP de São Carlos, e que ela começou em torno de 20 anos atrás, e ela começou a ser utilizada por pacientes oncológicos que estavam tendo a doença e começaram a usar. E começou a ter relatos que era uma substância que tinha muita eficácia e começou a ser usada na região. Até 2014, quando foi parada a produção e teve que entrar na justiça para ser liberada a substância. E desde então, essa polêmica sobre quem deve produzir a substância. Porque a USP não é um laboratório de produção de medicamentos, é uma universidade. E essa demanda aumentada cada vez maior não conseguiu atender a demanda da população, gerando toda essa polêmica que a gente está tendo agora. Agora, é um assunto que realmente repercute bastante. Volta e meia nós já fizemos reportagens sobre o tema e sempre tem relatos de pessoas ou que fazem uso ou que fizeram e que demonstram que houve essa melhora no organismo. Cientificamente falando, há motivos, há razões para que essa substância de fato possa apresentar melhoras ou até mesmo curar o câncer? Então, qualquer substância ela pode ter o efeito placebo, que é um efeito que já está estabelecido cientificamente como uma situação que a substância utilizada, mesmo não tendo efeito real quimicamente, ele gera a melhora do quadro clínico e, em alguns casos, até relatos e estudos que mostram uma resposta muito boa, no caso até de cura. Mas isso é muito raro, isso é um fenômeno muito raro. E não é causado pela própria substância química. A substância química em questão, a fosfetanolamina, ela está mais ou menos incluída nesse grupo de substâncias porque não houve nenhum estudo comprovando a eficácia dessa substância, e o pior, nem comprovando os riscos e efeitos colaterais que ela pode ter. Daí a gente, como grupo científico, na parte técnica que a gente como médico se coloca, ela não tem embasamento para servir como uma substância que trate ou que cure o câncer pela prática clínica e parte tecnológica do conhecimento. E o que é a fosfoetanolamina? O que é essa? É uma substância que tem no próprio organismo, né? E ela é produzida pelas próprias células humanas. Foi desenvolvido e visto que essa substância ela tem um efeito imunológico, mas não há comprovação que ela tem um efeito realmente de cura e tratar e eliminar o câncer como é colocado nos relatos do cientista em questão. Ainda que não haja essa comprovação científica, e aí talvez o motivo de tanta polêmica, na avaliação do senhor, ela pode curar? A questão técnica dessa substância ela não tem condição clínica e científica de curar, por quê? Porque o câncer é uma doença muito complexa. São mais de 100 tipos de doenças diferentes que se englobam quando a gente considera a doença câncer. E nós que estudamos a área e vimos que o tanto que é complexo essa doença, uma única substância conseguir tratar todos os tipos de câncer com a eficácia tão alta como se coloca nos comentários e nas divulgações dos próprios pacientes, foge à lógica científica tradicional, né? Portanto, a sociedade e a oncologia clínica não considera a substância que possa curar
o câncer como é colocado. Entendi. Agora, ainda que haja efetivamente esse efeito placebo, como o senhor falou, que é algo real, né, concreto dentro da medicina, na medida que você tem casos de pessoas que apresentem melhoras, alguns até acham que foram curados, não valeria a pena fazer esse uso? Assim, eu queria saber do senhor, enquanto médico, o senhor acha, como é que o senhor avalia essa liberação por parte da presidente Dilma Rousseff? Como é uma substância química que pode ter efeitos colaterais, esse risco de liberar a produção de uma substância que a gente não tem como dizer quais os efeitos colaterais, se ela pode piorar o câncer, pode causar algum efeito colateral danoso e grave ao paciente, nós consideramos que é uma substância que não deve ser colocada à disposição da população sem um estudo que embase essa segurança para o paciente. Esse é o principal risco. Pacientes que muitas vezes poderiam estar fazendo um tratamento tradicional, como uma quimioterapia, uma substância quimioterápica ou algum tratamento específico medicamentoso, que tem comprovação de benefício clínico, de resposta, de controle da doença, pode deixar de fazer esse tratamento tradicional para usar uma substância que não tem nenhuma eficácia, que pode progredir a doença mais rapidamente, piorando a qualidade de vida desse paciente e até a morte. O paciente pode fazer uso dos dois medicamentos, ou seja, da pílula e do medicamento tradicional, do tratamento tradicional? Então, como não tem nenhum estudo falando quais são os efeitos colaterais e nem a interação química dessas substâncias, muitas vezes essa substância, a fosforolamina, junto com o quimioterápico, ele pode ter algum efeito reverso, um efeito colateral que pode causar algum mal para o paciente. Portanto, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, os médicos de forma geral, não são orientados a prescrever essa substância, mesmo sendo autorizado pela presidente. Entendi. E o que falta? Claro que isso vai além do senhor, mas só para a gente poder compreender. O que falta para que haja esse estudo, para que haja essa comprovação ou não da eficácia? Porque há mais de 20 anos, né, Exato, que essa pílula ela foi fabricada. Bom, o grupo técnico em 2015, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, resolveu uma verba de 10 milhões para poder fazer a estudo científico correto dessa substância. Que seria etapas dessa substância, que seria o quê? Estudo em células e cobaias, que é a primeira etapa para ver qual o risco e benefício da substância nas células, e a partir do momento que esses estudos mostrem benefício, ir passando para outras etapas. Etapas em humanos, etapas nos pacientes que já têm a doença, para você ver qual a dosagem necessária, a dose limite que pode ser utilizada, os efeitos colaterais e a segurança. Todas as etapas para serem feitas, além de serem caras, você vê que é uma verba de torno de 10 milhões, ela é muito demorada. Não é uma coisa que é feita hoje e em 3 semanas fica pronto, porque você tem que colocar a substância em contato com o paciente, ver os efeitos colaterais, avaliar isso, e é o que já está sendo feito pelo Ministério. Né? Já tem um laboratório indicado pelo próprio Ministério para produzir essa substância e daí colocar o paciente do estudo clínico para utilizar a substância e aí ser avaliado se ele é seguro ou não. E quanto tempo deve durar? Como o senhor falou, é claro que é algo demorado e deve ser assim, né? Mas tem uma previsão de quando esse estudo deve ser concluído? A previsão não tem como certa qual é o tempo exato, mas de qualquer forma é um estudo que menos de 2 anos não tem como a gente ter uma avaliação técnica desse resultado. Ok. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta e você não saia daí. Daqui a pouco eu volto com o oncologista Márcio Almeida, que também é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia. A gente está falando sobre a pílula do câncer. Não saia daí. Estamos de volta e continuamos a nossa entrevista de hoje com um oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, Dr. Márcio Almeida. Estamos falando sobre a pílula do câncer. Doutor, o senhor, sendo oncologista, já teve a possibilidade de passar por essa experiência de algum paciente seu fazer o uso dessa pílula do câncer? Então, a gente, como oncologista, acaba que a gente está tendo essa vivência no nosso dia a dia, no nosso consultório. Né? Os pacientes, apesar da gente não prescrever a substância, ela é sempre um comentário que o paciente traz nas consultas, né? Ele sempre pergunta, ele quer saber, e a gente sempre respeita a opinião do paciente. É um momento muito crítico e tem que ser respeitado isso. E muitos pacientes realmente conseguem utilizar a medicação, eles conseguem por alguma forma, dentro do mandato de segurança, e têm acesso à substância. E os pacientes meus que já me falaram que usam e que tiveram acesso à substância não tiveram nenhum efeito benéfico extraordinário, para a gente considerar que a substância realmente tem um efeito melhor do que as outras substâncias. Então, a gente sempre ouve falar na prática clínica, no dia a dia, algum paciente, amigo de um amigo meu, teve uma resposta muito boa, mas essa pessoa nunca está no nosso consultório. Entendi. Né? Então, não tem uma eficácia nos nossos pacientes até hoje. No seu caso, quantos pacientes? Você tem ideia? Eu já tive 3 pacientes que utilizaram a medicação e a gente não teve um resultado
satisfatório. Entendi. E eles continuaram fazendo o uso do método tradicional também? Esses, em especial, já estavam fora do uso da medicação tradicional. E quando eles estavam em cuidados paliativos. Essa etapa que é fora, o quê? Quando está no estágio mais avançado, como é que é? Quando o senhor falou que esse já estava fora, né, dessa etapa, isso significa o quê? Que o câncer já está no estágio mais avançado? Então, eles usaram essa substância no momento que a doença já estava muito avançada e as quimioterapias tradicionais já não teriam muito benefício em tratá-los. Então, no último recurso, né, o paciente teve acesso, pediu, discutimos e a gente considerou respeitar a opinião do paciente dele utilizar a substância, né? Mas esses pacientes que utilizaram não tiveram sucesso no uso da medicação. Até como o senhor falou e vivencia isso muito bem, em alguns casos é uma fase muito traumática para a pessoa, né? Muito dolorosa em vários sentidos, né? Psicologicamente, fisicamente falando. Com certeza o diagnóstico de câncer é um momento muito grave, muito difícil na vida do paciente e de toda a família, né? Eu falo que o câncer não é uma doença que atinge só o paciente. Atinge a família, os amigos, todos que estão em volta estão preocupados e sofrem com esse diagnóstico. E quando o câncer, então, ele é uma doença metastática, que já espalhou, como a gente fala, para o paciente, ou que não tem mais como possibilidade de cura ou controle com a quimioterapia, já não tem muito sucesso, isso é uma situação de muito desespero para o paciente e para a família. Então, nessas horas que surgem esses momentos de usar substâncias que têm efeitos muito potentes que os médicos não estão permitindo que ele use, né? Então, sempre surge esse momento que a gente sempre conversa com o paciente bem orientado, ele muitas vezes nem chega com essa situação. É lógico que mesmo pacientes muito bem orientados, às vezes tem dúvidas reais sobre a substância pelo desespero da doença, mas é uma situação que você vivencia no dia a dia. E, doutor, fala um pouco sobre isso. A medicina está muito avançada também, né, com relação, porque como o senhor falou, é claro que tem aquele choque inicial, mas há muita coisa sendo feita no sentido de tratamento. Quer dizer, hoje em dia, em absoluto, câncer quer dizer sinônimo de morte, né? Com certeza. Hoje em dia, o câncer tem tido resultados muito bons com os tratamentos que temos tradicionais, né? Desde desenvolvimento tecnológico muito grande na cirurgia, que é o principal tratamento do câncer. A cirurgia é o procedimento que mais pode curar o câncer de forma geral. Que as técnicas melhoraram muito, o paciente tem uma tolerância, um efeito muito bom, inclusive até estético em cirurgia de mama ou de cabeça e pescoço, com cirurgias muito menos mutiladoras do que já foi, que isso em si já é um resultado muito bom. O diagnóstico precoce com exames de imagem cada vez mais eficazes, eficientes, que detectam doenças milimétricas, o que é muito bom também. E da nossa parte da oncologia clínica, os novos quimioterápicos e a quimioterapia tradicional que a gente já tem hoje em dia, tem tido respostas muito boas. Pacientes que antigamente tinham uma sobrevida de 3 a 6 meses, hoje em dia vivem 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Isso está aumentando a cada ano com as novas tecnologias tradicionais que têm chegado na nossa prática clínica, né? A gente tem várias substâncias com efeitos colaterais mínimos e uma eficácia muito alta para doenças que muitas vezes a pessoa não tinha mais o que fazer. Então, por isso que a gente é tão entusiasmado na parte técnica, que todos esses benefícios que chegaram na medicina tradicional foram baseados em substâncias estudadas, e cada investimento de uma nova molécula custa milhões de dólares. Né? Então, aí a gente fica... E também estuda a complexidade dessas substâncias. Né? Uma substância para ser desenvolvida, centenas de substâncias são estudadas antes para poder chegar naquela molécula que tem eficácia para uma doença como câncer. É verdade. O que muda na prática com essa sanção, com essa autorização da presidente Dilma? Então, a sanção da presidente Dilma coloca que está liberada a produção, distribuição e importação dessa substância. O que, baseado, e o paciente poderia pegar a substância a partir do momento que ele tivesse a comprovação da doença maligna, uma biópsia, que seja o relatório médico, e um termo de compromisso do próprio paciente assumindo os riscos dos efeitos colaterais possíveis. Até aí tudo bem. O problema é que não foi regulamentado onde isso vai ser produzido, onde essa substância vai ser produzida, quem vai produzir, porque o próprio laboratório da USP que produzia, o próprio Ministério Público já vetou essa produção. Por quê? Porque lá é uma universidade, não é uma fábrica de substâncias medicamentosas. Então, quem vai produzir, a própria Anvisa vai ter que definir isso, criando os critérios para que esse laboratório possa produzir a substância. Mas a Anvisa pode definir, sendo que ela não autorizou ainda ou não? Então, essa é uma polêmica, né? A Anvisa
ela vai ter que autorizar, só que ela vai ter que criar os critérios para avaliar isso aí. Ela vai ter que regulamentar. Vai ter que regulamentar toda a substância. Então, citar exatamente todas essas questões que ainda estão em aberto. Quer dizer, Exatamente. quem vai produzir, de que forma se isso vai ser vendido ou distribuído. No primeiro momento, o SUS não pode distribuir. Primeira recomendação também da própria sanção é que não é o SUS que vai distribuir essa substância, porque qualquer medicamento, para ser distribuído pelo SUS, tem que passar por uma câmara técnica. Uhum. E a substância não tem estudos técnicos para falar se ela é segura ou não. Então, a própria Câmara Técnica do SUS não vai poder liberar essa substância. Uhum. Então, ela provavelmente vai ter que ser vendida, né? Agora, quem vai produzir não tem como a gente garantir. O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, que avaliou a substância produzida pelo laboratório da USP, mostrou que as substâncias que já eram produzidas tinham 30% de pureza, né? Ou seja, o próprio laboratório que produziu não conseguia ter um grau de pureza suficiente na cápsula que ele produzia. Uhum. Então, as formas de regulamentar ainda têm que ser desenvolvidas pela própria Anvisa. Certo. E hoje em dia, os pacientes que recorrem à justiça, o senhor tem essa informação? Se eles estão conseguindo essas ações judiciais? Porque, como a gente falou aqui, desde 2014, a USP de São Carlos não está mais distribuindo, né? Então, os pacientes, para conseguir, eles têm recorrido a ações judiciais. O senhor sabe como é que está o andamento desse processo? O que a gente tem visto na prática, os pacientes que conseguem, eles entram com ações na justiça e conseguem a liberação. Agora, quem produz para eles, a gente não tem essa informação. Entendi. Né? Mas o que era produzido até então, a gente sabe que a pureza é questionável, né? Então, é muito difícil saber a pureza e os pacientes novos que estão tentando entrar, eles estão encontrando muitas dificuldades para conseguir realmente a liberação, que muitas vezes o próprio juiz quer uma prescrição médica, que a própria sociedade médica, as associações médicas recomendaram não prescrever essa substância porque não é um medicamento ainda. Entendi. Tá bom, a gente vai fazer outro breve intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, daqui a pouco eu volto com o oncologista Márcio Almeida. Eu espero você. Voltamos para o último bloco do Band Entrevista, hoje com o oncologista Márcio Almeida, que é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, falando sobre a pílula do câncer. Doutor, então na prática, apesar da sanção da presidente Dilma autorizando aí o uso da pílula, na prática ela ainda não está liberada, não é isso? Porque falta a regulamentação. Falta a regulamentação e falta quem vai produzir essa substância, e como ela será acessada. Provavelmente vai ser vendida, mas ainda falta essa regulamentação para definir como será isso. A Anvisa. E pelo que a gente viu aí, os passos ainda serão lentos. E aí talvez seja importante que seja assim. Agora uma pergunta. Diante dessa realidade de não ter regulamentação, de não saber quem produz, existe a possibilidade de um paciente comprar ou adquirir um medicamento falsificado? Com certeza. Essa é uma preocupação das entidades médicas de forma geral, e da própria Anvisa, que não é simplesmente negar por negar a substância como uma medicação que pode melhorar a vida dos pacientes. Mas se você não tem uma regulamentação, não tem quem produz, não tem qual a quantidade correta da substância, o grau de pureza, tudo isso. Quem vai garantir que o laboratório que está produzindo vai produzir realmente a substância e não vai colocar uma farinha sem nenhum sal de substância química que vai causar o que o paciente precisa? Então, com essa falta de regulamentação, você abre portas de substâncias que sem nenhum grau de pureza, que não é a fosfetanolamina propriamente dita, sendo vendida para os pacientes e quem vai poder garantir que é isso mesmo que está sendo utilizado. Então é muito grave para a sociedade, de forma geral, ter acesso a uma substância sem nenhum respaldo técnico científico que a Anvisa e as entidades médicas podem dar. Sim, e tem outra questão também, como é que o paciente vai saber, por exemplo, a dosagem, né, que ele vai tomar, se não tem ali uma prescrição médica? Exato, se não tem uma prescrição médica, a gente não sabe se a dose é usada de 8 em 8 horas, ou de 12 em 12, ou uma vez ao dia, ou quantas cápsulas, ou se você tomar muito, o que acontece, se você esquecer um dia, no outro dia se repõe. Então, toda essa falta de termos técnicos, de conhecimento técnico da substância, compromete toda a lida do paciente com essa substância, né? Se realmente for eficaz e a gente como médico, como pessoa que vive o sofrimento do paciente com câncer, que é um sofrimento real, a gente como pessoa gostaria que essa substância realmente tivesse efeito, claro. Mas pela complexidade da doença, a gente sabe que uma substância só não é uma bala mágica que resolve todos os problemas. E outra, essa substância, se atrasar um tratamento correto de um paciente que às vezes poderia ter um tratamento que tivesse controle, até cura, com um tratamento tradicional, ele se perde para usar uma substância que não tem nenhuma eficácia ou que tem efeito colateral. Então isso é muito grave de ser liberado na sociedade a toque de caixa, sem uma preocupação real e técnica que só as entidades médicas e científicas podem dar. Não pode ser utilizado como um poder de barganha, como voto para a população.
que é a impressão que a gente teve como sociedade médica. Entendi. E apesar dessa recomendação, né, do Conselho Federal de Medicina, de que o médico não prescreva por várias razões, entre as quais o senhor citou aqui, se o paciente pedir, se a família solicitar, como é que é esse diálogo? Porque é o que a gente falou, né? Muitos consideram essa pílula como, às vezes, a última chance, né? De uma chance última, enfim, de se curar. Então, realmente é uma situação delicada. Como é que fica essa relação com o paciente, com os familiares? Então, a relação com os pacientes familiares, a gente sempre, como oncologista clínico, a gente sempre está nessa vivência com o paciente no dia a dia. Esse momento de usar a substância é sempre colocado para a gente na nossa prática. O paciente pede, a família pede, quer conversar. E a partir do momento que a gente tem um acesso com o paciente, com a família, a gente consegue diagnosticar esse momento de conversar sobre isso e explicar quando ele tem benefício ou não. A gente sempre coloca o paciente o seguinte: não tem respaldo científico para usar, então a gente não recomenda e não prescreve. Só que, se o paciente tiver acesso à substância, nunca que a sociedade de médicos oncologistas, um médico de forma geral, não vai criticar ou largar o paciente sem atendimento numa situação como essa. Os médicos, de forma geral, os oncologistas, eles respeitam a opinião do paciente, sabem dessa situação grave e delicada que o paciente vive, um momento de muito desespero, e nunca vai deixar o paciente desamparado. Só que, ao mesmo tempo que a gente não vai desamparar o paciente, a gente não tem como falar se aquilo lá é bom ou ruim. A gente respeita, a gente cuida do paciente, que eu acho que o mais importante do médico, além de usar medicamentos, técnicas cirúrgicas, terapias super modernas e muitas vezes caríssimas, o mais importante que o médico tem que fazer é cuidar do paciente, cuidar da família, como ter essa interação e esse cuidado com a qualidade de vida do paciente, do cuidado do fim de vida do paciente, que é outro assunto muito delicado, porque muitas vezes o melhor tratamento para o paciente é não tratar, é você cuidar dele, cuidar das necessidades, tratar a dor, tratar a falta de ar, tratar a falta de alimentação, cuidar da higiene. Isso, às vezes, dá mais benefício e mais qualidade de vida do que a tentativa louca de novas substâncias, novos tratamentos, novas técnicas que muitas vezes prorrogam o sofrimento e não a qualidade de vida. Entendo. Esse tem que ser o cuidado que tem que ser feito, e é o que os oncologistas, de forma geral, o que a gente faz na prática clínica é isso, é o cuidado com o paciente. Doutor, sendo uma invenção brasileira, o senhor sabe como é que é a repercussão dessa pílula fora do Brasil? Então, fora do país, o que é colocado é o seguinte: como não teve nenhuma etapa de estudo técnica, ela não tem nenhum valor fora do país, né? As revistas americanas que colocam, eles colocam a questão até do charlatanismo de uma substância sem eficácia, sem nenhuma respaldo técnico e científico para ser utilizado para uma população tão delicada como o paciente oncológico. Entendi. O que a gente tira de toda essa polêmica? A gente tira o seguinte: a gente vê que essas polêmicas de uma substância que tem um efeito tão fantástico na prática clínica, muitas vezes é um subterfúgio de você evitar tratar o principal problema da saúde. A saúde pública pelo governo federal e o governo distrital, estadual, municipal era cuidar da saúde como um bem de todos, né? Como uma coisa principal, cuidando dos atendimentos básicos, da prevenção, da necessidade de ter medicamentos básicos, exames básicos, onde internar o paciente, onde operar o paciente, não deixar o paciente desamparado, sem UTI, sem medicamentos básicos e complexos que tem direito. E você deixa de preocupar com essas coisas básicas e faz uma nuvem de fumaça numa substância que não tem nenhum efeito real para o paciente e deixa a população que realmente precisa de coisas básicas, que dá para ser feito sem nenhum estardalhaço da sociedade. As entidades médicas com certeza ajudariam de braços abertos uma melhora na saúde pública, e não, usa essa forma de barganha política pobre, né, cruel com o próprio paciente que já está no momento de desespero, que parece que tem uma bala mágica para ser resolvida todos os problemas dele, sendo que os problemas básicos de prevenção, de dignidade do paciente no hospital é largado a quinto plano. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu, doutor? Obrigado. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Aproveite seu fim de semana. Até mais.